Se apresente. Boa tarde, meus irmãos. Bem, é uma alegria poder estar aqui junto com vocês nessa tarde. Eu quero falar para vocês que eu não escolhi o autismo, mas ele me escolheu. Né? Ele me escolheu. Quando eu fiz psicopedagogia, eu não pretendia trabalhar com autismo. Mas aí as coisas foram se encaixando, né? E hoje eu tenho alguns pacientes, e todos eles são autistas, né? Graças a Deus. Então eu creio que é um ministério que o Senhor me deu, né? E eu estou aqui disposta a servir ao meu Senhor em tudo aquilo que Ele colocar em minhas mãos. E Ele tem colocado essas crianças para que a gente possa estar trabalhando, estar desenvolvendo a aprendizagem delas, ajudando no comportamento, né, na questão social, em todas as habilidades que eles têm dificuldade. Então, enquanto psicopedagoga, eu tento fazer minha parte, né? E também tento fazer minha parte como mãe, porque o Jonathan, desde que nasceu, é autista. Apesar da gente vir descobrir com 20 anos de idade, né? Mas foram 20 anos de procura, tá? Não pense que a gente se acomodou, não. Nós tivemos assim intensamente buscando um diagnóstico para ele, buscando uma causa, né, das dificuldades que ele tinha, das deficiências, né, das crises. E aí nós chegamos aos 20 anos de idade. Depois de passar por muitos médicos, depois de passar por muitos diagnósticos, é que conseguimos esse diagnóstico de autismo. E a cada dia eu me convenço mais de que realmente é autismo, né? Não tenho mais dúvida em meu coração, porque até então eu estava inquieta. Nós estávamos inquietos, né? Aí já teve diagnóstico de bipolaridade, né? E etc. Nem vou falar o que ele teve aqui de diagnóstico, mas já teve vários. Então, hoje não. Hoje a gente está em paz, a gente sabe como lidar, a gente sabe como tratar. E o diagnóstico é para isso. É para isso que a gente vai em busca, né? Para que a gente possa saber como lidar com isso. Com esse tipo de transtorno que é tão prejudicial. Não só para a vida do paciente, mas também para a vida da família, tá bom? Então, ali nós colocamos, né? Eu fiz aqui um slide para vocês, com algumas lâminas. Vocês me permitam, eu vou estar, assim, lendo aqui para vocês e trabalhando cada tópico, ok? Bem, eu sou psicopedagoga desde 2019, né? Sou pedagoga desde 2009, mas optei por não trabalhar fora, né? Trabalhei muito pouco como professora, porque eu queria cuidar das crianças e o Jonathan ele tinha uma necessidade muito grande, né? Da minha presença, dos meus cuidados. E eu até cheguei a passar em concurso, foi um dia. Falei, não, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu quero cuidar do meu filho, da minha casa, dos meus filhos. E aí voltei e falei, olha, não vou mais a partir de hoje, né? Fui lá e pedi demissão, pedi para desfazer tudo que a gente tinha feito lá no escritório, né? Digamos assim. Então, foi uma opção realmente minha e eu louvo a Deus por isso, né? Porque isso tem ajudado muito no desenvolvimento do Jonathan. Isso tem ajudado muito mesmo. E é um papel fundamental, né? Das mães, dos pais, estarem empenhados em ajudar seus filhos com esse tipo de transtorno, tá bom? Então, vamos lá. Mas o que é esse tal de autismo, né? Que está tão assim... Está tão divulgado hoje, mas antigamente não tinha esse negócio de autismo. Gente, eu gosto de mexer para lá, mexer para cá, mas falar que eu não posso mexer muito, né? Eu estou aqui meio estática. O que é esse negócio de autismo? Por que está na moda? Todo mundo hoje é autista, na escola tem tantos autistas, né? Na igreja as pessoas ficam correndo atrás de diagnóstico, parece uma modinha. Todo mundo quer ser autista. Será que é para pegar lá os benefícios do governo? Não, gente, não é nada disso não, tá? O autismo, ele sempre existiu, desde sempre. Desde sempre ele existiu. Só que com a graça de Deus, hoje a gente tem condição de ter um conhecimento maior. A gente tem oportunidades, né? A gente tem mais estudos, a gente tem mais profissionais da medicina, da área da educação, da saúde em geral, se preocupando com isso e buscando isso. Mas realmente existe um número muito maior, né? E ele a cada dia tem ficado maior. Hoje,
hoje, nos Estados Unidos. Eu acredito que no Brasil também deve estar mais ou menos isso. É de 36 crianças para uma autista. Isso já é muita criança, tá? Então, além do autismo, a gente tem outros transtornos, né, que a gente vai ver aqui. Então, o que é esse TEA? Né, o transtorno do espectro autista. Ele é um transtorno genético. A criança já vem com esse gene, tá? Ela já vem com esse gene e acaba desenvolvendo na criança. Mas aí a gente fala, se é genético, então o pai também tem, a mãe também tem? É possível que tenha o gene, mas que não seja desenvolvido, tá? E a sua criança veio e desenvolveu por alguns fatores, tá bom? E alguns desses fatores, eles são influenciados pelo ambiente. Mas não é o ambiente da sua casa. Eu não dou uma boa educação para o meu filho, então ele virou autista da noite para o dia. Não, não é disso que os estudos falam, né? Então, eu acho que eu tenho que pegar aqui, né, Anderson? Então, quais são esses fatores que estão associados ao autismo em nossas crianças, né? Que a gente sabe hoje através dos estudos, das pesquisas. Um dos fatores é a idade materna e paterna dos pais, né? Hoje em dia, a gente tem bem mais casais tendo filhos aí com 40 anos de idade, com 35, né? Com 32... E menos casais tendo filhos aí com 20, 25, 18. Então, segundo os estudos, esse é um dos fatores, né? A idade materna dos pais. Então, isso é um fator de associação. Não está falando que é por isso que a sua criança é autista, mas é um dos fatores que contribuem, ok? Tudo bem? Um outro fator de associação é o uso de medicações, né? Então, o uso de medicações também, na gravidez, né? Na gestação, é um risco também. Principalmente aqueles que são usados para epilepsia, bipolaridade. Então, é um fator também de associação para o autismo, tá? Gente, vocês podem falar, perguntar, tá bom? As drogas, em geral, né? Álcool e outras drogas, é um fator de associação? Tem acontecido muito hoje com os nossos jovens? Tem. Quem não conhece uma criança de 18 anos, 17, 14, que já vive embriagada? Quem não conhece? Eu conheço, tá? Então, esse é um dos fatores. Por que tem aumentado esse número de autistas, né? Olha só quanta coisa, né? Quantos fatores de associação. E aí a gente vai entendendo um pouquinho mais. E a tendência é aumentar mais, exatamente. Com essa libertinagem, né, que está havendo, né? Dos nossos jovens e crianças aí. Estado nutricional da mãe na gestação, né? Então, aquela mãe que é desnutrida na gestação, ou que tem uma alimentação não muito saudável, é também um fator de associação para o autismo, ok? Prematuridade do bebê, né? Quando a gente vai fazer uma anamnese, para fazer uma avaliação de uma criança, a gente já pega lá desde a gestação da mãe, né? E assim, quando vem uma criança com prematuridade, que tem alguns sinais de autismo, a gente já fica em alerta, né? Porque a prematuridade do bebê também é um fator de risco, né? É um sofrimento fetal, né, gente? Então, isso é um fator de risco também para o autismo. Um fator de associação, me desculpe. Acabou? Não. O sofrimento fetal e pós-fetal, né? Às vezes a criança ao nascer tem algum tipo de sofrimento, né? Talvez um cordão umbilical enroscado no pescoço, ou uma outra complicação. Isso também é um fator de associação para os nossos filhos. Vir desenvolver esse gene que ele já tem. Não é que ele vai desenvolver o autismo por causa disso.
Mas ele já vem com isso na genética. Lembra que é genético? Então, ele já vem com esse gene. Aí, pode desenvolver-se através desses fatores de associação. Ok? Alguma dúvida? Gente, isso aqui é uma conversa, tá? Não entendi, minha querida. Isso, entendi. Agora entendi. Não é que seja correta, mas a mais indicada seria até os 30, né? Até os 30, 32, talvez 35. Passou dos 40 já é. Até não é só para autismo não, viu, gente? Para outros transtornos também, tá? Né? 45, 50, 60. Tem gente que tem filho com 60, né? Olha, internação em UTI após o nascimento, que também vai cair ali no sofrimento fetal, né? Depois, após o parto. Internação da mãe na UTI quando ela está grávida, né? Às vezes, por exemplo, eu tive infecção de urina e nem sabia, porque eu não sentia nada, né? E por alguma razão eu fui para o médico, e aí o médico me internou porque eu estava com infecção de urina. Eu devia estar com 6, 7 meses, eu não sabia. Então, são fatores de associação também que podem ajudar a desenvolver esse gene que está na criança, nosso feto, tá bom? Opa! Agora não volta, Anderson? Até aqui, tudo bem, gente? Mas todos esses problemas que a criança já é gerada na creche, antes de ficar tudo, bebezinho danado com esse problema. Aí você vai cuidando aos pouquinhos, né? Isso. Ela já nasceu com. Mesmo na barriga ela já tem na genética dela. Só que aí desenvolve, entendeu? Oi? Ali também a gente vai ver. É o Apgas, né? Eu acho que é Apgas que chama. Dá para a gente saber também. É um fator de risco também, para a gente ficar em alerta quando a gente faz a anamnese da criança. Né? Então, ali tem um valor. Eu não sei se eu coloquei aqui nos meus slides, mas existe um valor, né? Então, se tiver muito abaixo de 10, a gente tem que se preocupar. Entendeu? Então, tem sim, tem a ver sim. A gente tem, é tudo assim, ó. É um alerta para a gente, tá? Sim. Sim. A gente até sabe que a pessoa é meio estranha, meio diferente, né? Mas não sabe por quê. Se for investigar, é bem capaz de descobrir que sim, né? Se for genético, é bem capaz. Então, gente, o que é esse autismo, né? Esse TEA? Nós vamos chamar de TEA aqui, tá? Que é o transtorno do espectro autista. Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é genético, né? E ele traz muitos, mas muitos prejuízos à vida da pessoa. Como prejuízo social, tá? Prejuízos na comunicação e prejuízos no comportamento dessa pessoa. Tá, mas como chegar a esse diagnóstico? Como que eu vou saber se meu filho tem autismo, não tem, né? Pulei um, bem. Eu não estou conseguindo aqui. Não, tá certo. Não, eu pulei. Bem, eu acho que está diferente aqui. Gente do céu, esse negócio de tecnologia. É isso aí, né, gente? Então tá bom. Então, ó, como que eu vou chegar a descobrir? Como que eu vou saber? Através de consultas clínicas, né? Com uma profunda investigação em relação à pessoa, desde a vida intrauterina até o momento presente da vida dela.
Ah, o meu irmão está com 53 anos, eu tenho irmãos gêmeos, tá? Eu já diagnostiquei ele como autista. Falo, filho, vai no médico, você tem autismo, né? E cada dia mais eu tenho convicção disso. Ah, então ele já tem essa idade, então a gente não dá mais um diagnóstico, não fecha um diagnóstico para ele? Fecha sim, tá? A gente vai lá, faz a anamnese com a mãe, tudo que ela se lembra, e aí a gente começa a trazer a vida dessa criança, né? Trazer a memória, e aí a gente vai pesquisando, até a gente chegar a fechar ou não esse diagnóstico. Então, eu sou adulto, eu acho que eu tenho autismo, eu tenho todas as características de autismo. Como que eu faço para saber? Tem que procurar um profissional, e você vai descobrir, tá? Mas, existem exames? Não. E o exame genético? Vai descobrir que tem o gene do autismo. Só isso, tá? Para que ela possa ter realmente o autismo, tem outros critérios, tá? Então, através de escalas específicas de avaliação para o TEA, a gente acaba descobrindo, através dessa anamnese, né? E até o momento não existem esses biomarcadores aí para o TEA, como exame de sangue, exame de urina, exame de ressonância, eletrocefalograma. Se o médico pedisse, gente, não faça. Não faça. A gente tem um Dr. Tiago, não sei se vocês já viram falar dele aqui. Ele tem 2 filhos autistas e ele é pediatra. É Tiago o quê mesmo? Gente, ele é excelente. Tem um pequenininho que nasceu e o mais velho. Isso, com 6 meses ele já descobriu que o filho dele era autista. Ele, assim, critica, assim, veementemente essa questão de médico pedir exame. Gente, o médico que pede exame para descobrir se tem autismo, ele é ignorante no assunto, me desculpe. Vai atrás de outro profissional. Porque está, assim, de médico que nunca estudou a respeito do autismo. Então, vocês tomem cuidado para não ficar gastando dinheiro, expondo aí seus filhos, tá? Porque não existe exame. Para que fazer exame genético? Não tem necessidade, você só vai descobrir que ele tem o gene e que foi desenvolvido. Isso aí você não precisa fazer exame para saber. Porque está ali, todas as características, né? Já foi feito ali aquela avaliação com as escalas que aponta para o TEA, que pessoas qualificadas, estudantes, profissionais da saúde, médicos, já pesquisaram e nos deram essas escalas para que a gente fizesse isso. Então, não tem necessidade, ok? Então, a gente tem uma coisa chamada DSM-5, tá? O que é esse DSM-5? Eu vou falar disso depois. Primeiro aqui, ó. Quais são, então, tudo bem. Não precisa de exames, né, para a gente descobrir o autismo. Quais são os profissionais que eu vou procurar, então? Tem que ser só médico? Olha lá. Ó, opa, eu estou voltando, gente. Jesus amado. Eu estava voltando, olha que legal. Acho que já passou. Aí. Nossa, tá pulando aqui. Não sou eu não, viu, gente? É esse negócio aqui, viu? Essa tecnologia de vocês aqui, ó. Eu sou ótima nesse negócio aqui, viu, Anderson? Os profissionais da educação e saúde, né? Como psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, neuropsicólogo e neuropsicopedagogo, que ali é junto, viu, gente? Não é separado, não. Médico pediatra, médico clínico do postinho, se ele tem conhecimento do assunto, ele pode fazer um laudo para vocês. Neurologista e psiquiatra infantil, tá? Eu posso dar um laudo? O que vocês acham? Eu posso? Porque assim, não precisamente um laudo, mas você conhece todos os traços. Eu não posso dar um laudo. Gente, eu preciso de água. Tô com muita sede. Eu não posso dar laudo. Isso. Como que eu trabalho, tá?
Eu, os psicólogos, neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, a gente faz toda aquela avaliação, tá? Incluindo aí a anamnese e tudo mais. A gente pede exame do pezinho, pede um monte de informação, fica lá 1 hora com a mãe, né? Conversando, especulando a respeito da vida da criança. Se a gente tiver dúvida, né? De que essa criança realmente... Isso. Isso. Não é normal. Pode não ser autismo, tá? Porque os transtornos, gente... Por que eu fiquei 20 anos para descobrir o transtorno do meu filho? Porque esses transtornos psiquiátricos, e é um transtorno psiquiátrico, eles são muito parecidos, né? Eu não ia falar, mas o meu filho ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Para vocês terem uma noção que é tudo muito próximo, muito parecido. Então, a gente, como professor, como psicopedagogo, como psicólogo, como médico, a gente precisa ter muito critério, a gente precisa ter muito cuidado, para que a gente não possa dar um diagnóstico desse para uma mãe, porque não é fácil, gente. Não é fácil, a gente entra em luto com isso, tá? É um sofrimento muito grande para toda a família, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes não é o autismo, tá? Pode ser outros transtornos. Mas eu não posso dar um laudo para uma criança, não é da minha responsabilidade. A minha responsabilidade é fazer toda essa investigação, fazer um relatório e encaminhar para o médico. Aí sim, aí vai ter validade, a partir desse momento. Agora, vocês entendem que para o médico é muito mais tranquilo ele já receber um relatório com todas as escalas de avaliação que o profissional já fez, com toda a anamnese com a mãe, com todas as observações, ali, tudo pronto, assinado, do que pegar uma criança que não tem nada para ele descobrir. Vocês acham que o médico do postinho vai querer dar um laudo? Ou até um médico particular? Não, ele vai ficar 2, 3, 4 consultas e olhe lá. Porque ele vai ter que fazer o trabalho que a gente faz, né? Não que ele vai confiar 100%, mas ele vai fazer uma investigação um pouco mais superficial, né? Porque já está tudo ali. E geralmente é assim, ó. Dependendo dos casos, eu gosto de encaminhar para o psicólogo. Aí o psicólogo encaminha para o médico. Então vão 2 laudos, vão 2 relatórios, não é só um. Às vezes a mãe leva relatório da fono, relatório do psicopedagogo, que a gente está trabalhando com a questão da aprendizagem da criança, relatório da psicóloga, às vezes até da neuro, às vezes eu mando até para neuro, tá? Depende de cada caso. Tem algum transtorno de aprendizagem. Porque uma criança do 6º ano, igual eu peguei esse ano, estou trabalhando com ela não saber a cor verde o que é. Olha os prejuízos. Quantos aninhos no 6º ano? 7 anos. Não, 11, né? Você já pensou, gente, a sua criança ter 11 anos e não saber cores? Gente, o autista é inteligente. Ele tem os transtornos, tem as dificuldades. Sabe por que ele não sabe cores? Porque ele não teve um acompanhamento. Porque não teve uma intervenção. Porque não teve um olhar, né? Um olhar cuidadoso de alguém. Então, a gente tem mesmo que correr atrás disso, gente. É muito, muito, muito sério. Tá? Já pensou? Com esse monte de crianças autistas que nós estamos tendo, né, que estão nascendo, que estão aparecendo aí, digamos assim. Aí a gente não trata essas crianças. O que vai ser do nosso país? Vão todos depender do governo, do pai, da mãe? Uma hora o pai morre, a mãe morre, e aí? Então é uma coisa muito séria. Eu acho assim, muito de grande importância a gente fazer o que a gente está fazendo aqui. Porque às vezes tem mães que levam para a gente, né? Leva para a psicóloga, leva para o psicopedagogo, mas não tem noção do tamanho do prejuízo. E, às vezes, por não ter noção, não tem responsabilidade, né, de trabalhar com essa criança em casa. Acha que só a gente, lá em 50 minutos, uma vez por semana, a gente vai fazer milagre na vida da criança. Não faz milagre. Então, tem que ser um trabalho em equipe.
né? Tem que ser um trabalho multidisciplinar. Profissionais da educação, profissionais da saúde, pai, mãe, família. Escola, né? Para que os nossos filhos, nossas crianças possam se desenvolver. Tem também o caso da família que não aceita, né? Às vezes na escola os professores dão um sinal, pedem, mas a família não aceita. Exatamente. Não sei, ele vai desenvolver. Olha, nós estamos em que século mesmo? Em pleno século XXI. Eu tenho casos na minha família que não aceita. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Gente, como falou o doutor Tiago, em um curso que eu assisti dele, tá? Se nós não cuidamos dos nossos filhos que têm autismo, e a gente está falando de autismo aqui hoje, então nós vamos falar de autismo, tá? Porque tem muitos outros transtornos. Se nós não cuidamos dos nossos filhos com autismo, né, Jonathan? Se nós não cuidamos, nós estamos condenando essa pessoa a ter uma vida precária, uma vida pobre em todos os sentidos. Social, emocional, espiritual, né? Acadêmico. Então, a gente precisa... Qual que é o maior prejuízo? Você entender que seu filho tem autismo, que ele tem um transtorno, que ele precisa ser cuidado, e autismo não é doença, gente, é transtorno, tá? Ou você vai ficar fingindo que o seu filho não tem nada, porque hoje, falar que não sabia, que não entende, com tanta informação que a gente tem, gente, todo mundo sabe o que é autismo. Né? Às vezes a gente vai, senta com uma amiga, senta com uma cabeleireira, senta com um professor, senta com um pastor. Todo mundo sabe o que é autismo hoje. Aí dizer que não tratou porque não sabe, não é porque não aceita. Mas aí as complicações vêm depois, gente. O meu filho, ele teve muitos prejuízos. Né? Se a gente tivesse descoberto o autismo dele antes, ele hoje já estaria formado, já seria um sucesso. Eu tenho certeza disso. Mas ele teve muitos prejuízos. Por quê? Porque na época os médicos não descobriram, os psicólogos. Gente, a gente passou com muitos médicos, vocês não têm noção. O salário que o pastor recebia era para médico. E ele sabe disso. Ele lembra, ele tem uma boa memória. A gente passou em muitos médicos. A gente correu atrás, a gente investiu muito. Mas eu não tenho culpa. Não tenho sentimento de culpa, de verdade. Eu sei que eu corri atrás e consegui. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei assim, eu sempre quis fazer psicopedagogia. E aí eu falei assim, eu quero fazer psicopedagogia porque eu quero entender o diagnóstico do meu filho. Né? Eu preciso entender, porque o último diagnóstico dele tinha sido esquizofrenia. Eu falei, esquizofrenia não é. Ele falava, gente, o João está inteligente, ele sabe das coisas. Ele falava, mãe, eu não tenho esquizofrenia por isso, isso, isso e isso. E aí eu também achava, a gente também sabia disso. Mas a gente cuidava dele como esquizofrenia. O que você ia fazer? Tinha as crises, tinha as dificuldades, tinha os problemas, tinha que cuidar. Mas a gente não precisa se conformar com isso. A gente pode correr atrás. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que a gente ficou no interior 20 anos, eu falei, não, eu quero fazer, Senhor, agora é minha vez, né? Aí fui fazer psicopedagogia no Mackenzie porque eu sou bolsista, gente, porque se fosse para pagar não tinha dinheiro, tá? Porque não tem dinheiro. Deus é tão bom que até a pedagogia eu fiz também, né, bem, sem dinheiro, né? Lá no interior eu consegui uma escola da prefeitura, uma faculdade, que não precisava pagar. E lá, gente, quando eu começava a ver as aulas, gente, vocês podem me... Tá? Eu não sei quanto tempo eu tenho, se deixar eu fico a noite inteira falando aqui com vocês. E aí eu comecei nas aulas, eu falava assim, gente, meu filho não tem esquizofrenia mesmo. É diferente. Aí quando a gente começou a estudar sobre autismo, porque lá a gente estuda sobre tudo, a gente estuda sobre neurodesenvolvimento. Quando eu levei ele no médico, né? O médico falou assim, esse menino é Asperger, ou Asperger, né? Tem duas traduções aí. Você não acha, mãe? Eu falei, acho, doutor. Então vai para casa e pensa um pouco. Aí a gente sentou, conversou, pesquisou. Né? A gente já tinha estudado, já estava vendo isso na faculdade. Falei, é isso, gente. Sabe quando cai a ficha? Foi uma bênção. Fala mais alto, filho. Sim, ó, ele empilhava brinquedo. Depois que a gente vai vendo, né, como a gente é, né?
Quando era bebezinho, ele se irritava, ele chorava muito, tinha transtorno do sono. Até hoje, ele dorme com medicação, gente. E essa é uma característica do autismo, tá? Então, ele não conseguia dormir como uma criança normal. Ele tinha muitas crises, chorava muito, era muito irritado. Ele empilhava os brinquedinhos, né? Ele não rodava, não girava a rodinha do carro, mas ele gostava de pôr tudo assim, ó, tudo enfileiradinho, né? Então ele dava muitas evidências, mas a gente não sabia por quê. Vou falar para vocês. Porque naquela época o autismo mesmo era o grau 3, né? Que a gente aqui no Brasil tinha mais conhecimento. É aquela criança que não fala, que não é verbal, né? Que não tem linguagem verbal. É aquela criança que não se comunica através do olhar. Então, aquela criança era autista. As nossas que são nível 1 de suporte, era qualquer coisa, menos autismo. Mas graças a Deus que isso mudou, né? Hoje a gente tem um conhecimento maior em relação a isso. Gente, vamos correr? Eu não sei nem quanto tempo eu estou aqui falando já. Porque é um assunto que eu gosto tanto de falar, que eu me perco. Eu vou indo, vou falando, tá? Pode? Olha, é muito difícil, Jonathan. Provavelmente vai ser sim. Ai, meu Deus do céu. Por favor. E deixa eu ver aqui uma coisa que eu acho que eu deixei de falar. Eu falei para vocês do DSM. Eu acho que é muito importante. O 10. O que é esse DSM, gente? Ó, toda aquela pesquisa que a gente faz para descobrir se sua criança é autista, nós estamos fundamentados nesse DSM 5. O que é? É o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. É um documento criado pela Associação Americana de Psiquiatria, ou APA, tá? Que é a principal organização de estudantes e profissionais da psiquiatria dos Estados Unidos. Chamamos de DSM-5 pois ele está em sua 5ª edição, que foi lançado lá em 2013. A cada nova versão são adicionados critérios para definir como é feito o diagnóstico de transtornos mentais. Então, ele vai sendo, como a ciência ela se renova, né? Vai sendo estudada, então ele também vai se renovando aí, tá? Então, teve a 1ª edição, 2ª, 3ª, hoje está na 5ª. Então, nós fechamos a hipótese diagnóstica, o médico fecha o diagnóstico, a gente é uma hipótese, em cima disso aí, tá? Então, todas aquelas características que eu falei para vocês, está nesse documento. Tá vendo? É de muita responsabilidade. Então, vamos lá. O slide 12, minha linda. A gente vai falar um pouquinho assim, bem rapidinho. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos? Então dá. Nós vamos falar um pouquinho rapidinho. Ó, eu nem falei da igreja ainda, hein? Ih, meu Deus do céu. Estou sendo maçante? Se eu tiver, eu pulo. Não vou pular aqui, tá? Eu vou pular os slides. Então, vamos lá. Um dos prejuízos que a gente falou lá, o primeiro prejuízo, né, que está lá no nosso DSM, é o prejuízo de comunicação. Essa pessoa com autismo, seja ela criança, ou adulto, ou bebê, ela vai ter dificuldade na comunicação, tá? Não apenas na fala. Porque, por exemplo, o nível 1 de suporte, que é o mais leve, tá? Ele fala. E fala muito, né, Jonathan? E fala muito. Mas ele tem prejuízo na comunicação? Tem prejuízo na comunicação, sim, tá? Às vezes na linguagem verbal, às vezes não entende conotação, às vezes um amigo faz uma piada, ele nem ri, nem acha graça. Às vezes ele faz uma piada que não tem graça e ele e ninguém ri. Isso é uma dificuldade de comunicação, né? Na linguagem não verbal, não entender expressões faciais, né? Vou contar um segredo para vocês. Uma vez, eu estava tão mal, mas tão mal, e ele gosta muito de conversar. Você me permite ficar falando de você? Gente, para vocês entenderem esse negócio de linguagem não verbal, tá?
de não entender expressões. Eu estava muito mal. Eu estava muito mal. E ele querendo conversar, querendo conversar, querendo conversar, querendo atenção, querendo atenção. E já era mais de meia-noite, eu queria ir para minha cama, eu estava passando mal. Gente, eu desmaiei. E ele não percebeu que eu estava passando mal. Jonathan, eu estou passando mal. Eu estou passando mal, eu preciso deitar. Eu não estou bem, eu não estou bem. Você lembra disso, filha? Aí, eu desmaiei. Aí ele ficou desesperado. Ele só veio entender que eu estava passando mal quando eu desmaiei. Mas foi assim, bem rapidinho. Antes do pai dele chegar, eu já tinha voltado. Mas eu passei mal. E desmaiei. Entendeu? Lembrou, né? Então é assim. Às vezes a gente fala assim, nossa, que menino sem educação, né? Eu dei bom dia, ele nem me respondeu. Eu sorri, ele nem me respondeu. Não é isso. Não é isso. Às vezes ele nem percebe mesmo, tá? Às vezes ele não tem esse feedback. Né? Isso aí é um dos prejuízos lá na teoria da mente, que um dia a gente fala disso, hoje não vai dar tempo, tá bom? Então, a criança, a pessoa que tem autismo, ela tem sim prejuízo. Por que já está no comportamento? Mudou? Ah, tá. Prejuízo na comunicação. Tudo bem, eu vou atrás de você. Prejuízo na comunicação. Então, tem crianças que não falam mesmo. Tem crianças que com 2 aninhos não falam, tá? Aí começa a falar lá para os 4, 5 aninhos, 3 aninhos de idade. Aí você fala, não, ela não tem autismo. Imagina, ela não falava, mas agora está falando demais. Está falando demais, eu não falava antes, eu falava tudo enrolado. Fique atenta. É um dos maiores fatores, assim, sabe, de risco para gente, de alerta para gente, essa questão da fala, tá? Então, vamos correr aqui, né? Prejuízo no comportamento. Padrões repetitivos e restritivos de comportamento. Apego excessivo a coisas ou pessoas, ou interesses restritos a alguma coisa ou alguém. Sabe aquela criança que tem o hiperfoco em carrinho? Ou hiperfoco, eu estou falando de hiperfoco, não é só gostar não. Em dinossauro. Me permitam continuar falando do meu filho? Permitam-me? Porque é a minha experiência, né, gente? Mas, não vou falar do filho dos outros lá do consultório, vou falar do meu. Ele tinha hiperfoco em dinossauro. Quando ele era bebezinho, de 1 ano e meio, né, bem? Mais ou menos, nós ganhamos umas fitas cassete, dessa grossura, assim, documentários, que falavam a respeito de dinossauro na Bíblia, alguma coisa de planeta, mas tinha dinossauro, né? Gente, uma criança de 1 ano e meio, quase 2, ficar sentada horas e horas assistindo documentário, isso é normal? Aí a mãe fala, ai, que bonitinho, ele é tão inteligente. Eu acho que meu filho é superdotado, gente. Né? Ele tem altas habilidades, porque olha, com 1 ano e meio está ali assistindo documentários e ele sabia falar a respeito de tudo. Gente, ele sabia falar, vocabulário excelente. Sabia falar a respeito dos nomes dos dinossauros, sabia falar tudo. É estranho? É. É comum? Não. Isso é um prejuízo no comportamento da criança. Que criança que vai ficar assistindo documentário com 2 anos, 3 anos de idade? Criança quer brincar, quer correr, quer pular. Não é isso? E era legendado. E era legendado. Então, às vezes, essas pessoas autistas, elas têm apegos excessivos a coisas, tá? No caso do adulto, pode ser a roupa, pode ser a carro, pode ser a casa, pode ser a limpeza da casa. Mas não é porque você é focado em limpeza que você é autista, não, tá? Pode ser várias coisas aí. Ou em pessoas, sabe? A criança autista, ela tem, assim, uma tendência a focar em uma pessoa. Geralmente é na mãe, né? Que a gente está mais presente 24 horas, né? E também, às vezes, ela tem um foco negativo em relação ao pai. Isso acontece também, tá? Interesses restritos, né? Ah, já falei. Próximo vídeo, linda. Pode falar. Vocês veem?
Tá vendo? Vamos usar aqui um termo antigo, o disparate, o desequilíbrio. Em inglês é ótimo, em português não sabe nada, né? Ou digamos assim, tem uma dificuldade imensa. Ou em comunicação, não consegue se comunicar com as pessoas, com os coleguinhas, com pessoas da família. Gente, isso não é normal, né? Não é normal, tá? Então, também existe aqui, ó, as estereotipias. Alguém sabe o que é isso? É aquela criança, né, que gosta de ficar girando. Você já viu aquela criança que fica rodando, 10, 20, 30 minutos? Eu já vi. Aquela criança que corre, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, sem função nenhuma. Isso é estereotipia, tá? Aquela criança que fica, só um minutinho, Jonathan. Às vezes até para se regular, ela se sente bem, né? Igual a gente faz com o pezinho, ela fica, né? Ou aquela criança que fica assim, né, Jonathan? Lembra disso? Né? Ou às vezes fica, ó, olhando para a mãozinha. Gente, são tantos sinais que se eu fosse falar aqui, a gente ia ficar até a noite, né? São muitos sinais. Bater o pezinho. Eu tenho uma criança lá na clínica que ela faz assim, ó. Ela tem 4 aninhos. Ela já chega assim, estalando a linguinha. É 50 minutos com a linguinha estalando. Tem estereotipia? Eu sinto que a estereotipia é uma forma de extravasar uma energia muito forte que está dentro da gente e a gente não sabe como. É uma maneira de regular, né? De regular. Sabe quando você está nervoso? Você se regula, mas você não precisa fazer essas estereotipias. Eles não têm esse controle, né? De regular. Então, aí acaba se sentindo até bem confortável. Não é isso, Jonathan? É isso mesmo. Próximo slide. A ecolalia, né? Além das estereotipias, a pessoa com autismo também, ela tem ecolalia. O que é ecolalia? Sabe aquele meu irmão gêmeo? Quando a gente era criança, eu ouvia muito. Às vezes eu falava assim, você vai brincar de carrinho? Aí ele repetia bem baixinho, você vai brincar de carrinho? Você já viu criança fazer isso? Cuidado, tá? Ou então, aquela criança que fica falando a frase do filme ou do desenho que ela assistiu há 2 semanas atrás e ela está falando há 2 semanas a mesma frase. Assim, do nada, sem função nenhuma. Ela está falando aquela frase lá, do desenho que ela viu, ou de um filme, ou de uma fala de um ator, ou de uma novela, para criança, né? Isso chama ecolalia. Então, essa ecolalia imediata é quando você fala e ela repete, né? E a tardia é quando ela ouviu e de repente do nada ela começa a falar. Fica repetindo aquela mesma frase, aquela mesma coisa. Próximo. A criança autista também, ela tem um prejuízo aí no sensorial, né? Ela tem o hiper ou hiperreatividade, né? Ou seja, ela tem sensibilidade muitas vezes em texturas de roupa. Olha, gente, quantas coisas que a gente pode observar em nossos filhos a partir de hoje. Se é que vocês não sabiam, né? Ou em nossos alunos também, né, professora? Então, às vezes a criança, ela está um calor danado. Está todo mundo lá correndo, suando, e ela está de blusa e capuz. Capuz vermelho. Né, Jonathan? Um sol, gente, no interior. Um sol quente danado. E aquela criança lá de capuz. Toda encolhidinha, ó. Ou isso aí está dentro do hiper ou hiperreatividade, né? Ou ela tem prazer em ficar ali, ela se sente muito bem, né? Com aquele, se sente aquele aconchego, né? Tá com aquele capuz, tudo, né? Ou ela tem aversão por aquilo, né? Então, quando o meu era pequenininho, eu enrolava ele de mantinha, que ele nasceu no inverno, ele tirava tudo. Né, tirava tudo. Com o tempo ele ficava todo empoladinho assim. Então ele tinha sensibilidade, né? Então, às vezes a criança tem sensibilidade ao cobertor. Ela não quer nenhum tipo de cobertor. Às vezes a roupinha,
Muitas vezes a criança anda só de cuequinha, o menininho, a menininha só de calcinha, porque não suporta a roupa. E aí a mãe fica desesperada. Gente, isso acontece, viu? Acontece muito. A questão de seletividade alimentar também. Gente, não é frescura, tá? Mamãe, vovó, professores. Isso é sensibilidade, né? A criança... Isso. Exatamente. Cortar a unha, né? Às vezes incomoda, né? Outra coisa é, como você falou, a questão de luz. Às vezes as luzes, a pessoa tem uma sensibilidade muito grande, incomoda, irrita e chega a crise, viu, gente? Por causa de tudo isso que eu falei para vocês, chega uma crise. Vocês sabem o que é uma crise numa criança autista? Então procure na internet. Você sabe, né, mãe? Você é mãe? Tão novinha. Que linda. Gente, então procure na internet. Autistas em crise, tá? Aí vocês vão saber do que eu estou falando aqui, tá bom? Então, às vezes por causa dessas coisas. Na escola a criança tem crise. Na igreja, tá? Em casa. No shopping. No parquinho. E etc. Vamos lá, gente, correr. Eu acho que meus 20 minutos já foram. Vocês nunca mais vão me chamar aqui, né? Tá. Lembra daquela criança super inteligente? Que você fala assim, nossa, a minha criança, ela já sabe, olha, ela tem 1 ano e meio, ela já sabe todas as letras do alfabeto, gente. Ela já conta de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 50. Ela já sabe falar inglês, japonês, francês. Gente, isso chama-se hiperlexia, tá? E ela é muito comum na criança autista. Então, isso aí também é um alerta para os pais. Fiquem de olho, tá bom? Isso não é comum, não. Não é sinal de inteligência, tá? Vamos lá. Dificuldade na demonstração de afeto. Será que a criança autista ou a pessoa com autismo, ela é carinhosa? Ela é amorosa? Às vezes de mais, às vezes de menos. Ela tem dificuldade também em dosar isso, né? E essa dificuldade em relação ao afeto é por causa dessa teoria da mente aí. Ela tem uma falta de percepção do estado emocional do outro. Ela tem uma falta de previsibilidade, de entender os sinais que o outro está dando para você, tá? Então, por isso que ela tem esse tipo de prejuízo, mas não quer dizer que ela não é uma pessoa que não é carinhosa, que ela não sente desejo de ser abraçada, de ser paparicada, né? Não, as crianças autistas, muitas são muito carinhosas, né? Outras não, por sensibilidade mesmo. Lembra daquela questão? Às vezes você não gosta que você toque, mas não é porque ela não é carinhosa, né? É porque ela tem, né? Sem nenhuma função, né? Eu faço estágio, gosta que Quando está mais sensível, né? É a sensibilidade sensorial. Eu faço estágio com uma professora de primeiro ano que ela foi diagnosticada com TEA, mas dela é leve. Ela só foi descobrir com o tempo. E ela é professora de AEE. E ela, um dia a gente estava conversando, ela estava conversando com as crianças, eu estava com uma outra professora conversando, aí ela falou assim, que olhava pra gente, ela veio conversar com a gente, ela falou assim, vocês estão falando mal de mim? Eu falei assim, não, isso é porque a sensação, ela falou assim, que por conta do TEA, ela acha que quando as pessoas estão conversando que ela não está presente, as pessoas estão falando mal dela. É complicado, né, gente? É muito difícil, né? A gente ter uma pessoa com TEA em casa é um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, assim, é um ministério, né? É uma missão dada por Deus e, ao mesmo tempo que é difícil, é muito bom, é muito louvável, que a gente aprende muito com eles, eles são muito amorosos e é uma bênção, né? Dá trabalho, gente. E eles sabem disso, mas é uma bênção também. Eu não trocaria o meu. Tá bom? Agora, gente, tem as crianças também, principalmente de nível 1, que elas têm altas habilidades, que realmente são muito inteligentes,
tá? Só que aí o terapeuta, os pais, né, tem que tomar esse cuidado, porque senão ela se desenvolve muito em uma coisa e acaba não aproveitando de uma maneira geral. A gente tem que ter essa sensibilidade, né? Por exemplo, eu sou psicopedagoga, a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, mas ela é ótima em cálculos. Eu vou trabalhar só cálculos com ela? Não, eu vou ter que me virar, tá? E vou ter que dar um jeito de trabalhar com ela outras habilidades. De leitura, de escrita, que ela detesta, ela não quer nem saber, tá? Eu vou ter que me virar e entender como que eu posso ajudar essa criança a aprender, a escrever, a ler. Pelo menos para que ela possa se desenvolver na sociedade. Para que ela possa chegar numa faculdade. Para que ela possa ter uma profissão. Porque esse é o nosso objetivo. Né? Esse é o nosso objetivo. Próximo slide. Então, gente, essa é a soma, tá? Eu não falei de tudo aqui, mas assim, das principais características do TEA, que está lá no DSM-5. É a soma de todos esses prejuízos aí, né? Vamos ler, né? É a soma de muitos sintomas e sinais que fazem com que chegamos ao diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, no caso nosso, né? Do TEA. São sintomas e sinais que, através de um olhar cuidadoso, já podem ser percebidos desde os primeiros dias de vida. Até uns anos atrás, não. Tinha que fazer 5, 6 anos, já está no prejuízo para poder descobrir. Hoje, não, tá? E assim teremos a oportunidade de fazermos algumas intervenções para que esta criança venha minimizar estes prejuízos e ganhar qualidade de vida em todos os sentidos. Autonomia financeira quando adulto, autonomia social já desde criança, emocional e profissional quando adulto e outras autonomias mais, né? Certo? Acabou? Não, né? Tá. Então, o cérebro de uma criança autista tem uma série de inabilidades que fazem com que sejam mais ritualísticas, repetitivas e estereotipadas. Inúmeras comorbidades que muitas vezes os acompanham. Aí nós vamos falar das comorbidades. A sua criança tem só autismo? Ai, louve a Deus por isso. Porque geralmente ela vem com TDAH, TOD, deficiência intelectual, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno do sono e outras comorbidades muito mais graves, viu, gente? Então, olha o sofrimento dessa mãe, olha o sofrimento dessa criança, olha o sofrimento dessa família. E muitas vezes a gente não quer entender que essa criança tem um autismo ou que tem todas as características e a gente precisa intervir para minimizar. Ela não vai ser curada. Mas olha que legal no autismo. Essa criança ela pode ser do nível 3. Com intervenção devida, ela vai para o 2, depois vai para o 1. Chega no 1, ela continua autista. Mas aí ela vai ter toda aquela liberdade de ter uma vida social, de ter uma autonomia, né? De ter vida social, de ter vida emocional, né? De casar, de namorar. A maioria. Isso se a gente tiver condição de intervir e a gente investir veementemente. Gente, é uma luta. É uma luta. Próximo. Tudo bem, gente, mas como lidar com os autistas e seus familiares dentro da nossa igreja? Nós já estamos terminando. Estamos terminando. Eu quis falar muito mais a respeito do autismo. E tem outra coisa, ó. Transtorno do espectro autista. Por que espectro? Quem sabe dizer? Um autista é igual ao outro? Então, existe várias... Olha, vocês viram aqui que tem vários sintomas, digamos assim, né? Do autismo. O meu filho não tem todos eles. Aí, vamos supor que o Jonathan é autista e o pai dele também. Supor, tá? Ele não é igual ao pai, mesmo sendo nível 1. Por isso que chama espectro. Por isso que o símbolo do autismo, o Jonathan está falando que é um quebra-cabeça com várias cores. Porque cada autista, um é diferente do outro. Às vezes ele se parece em algumas coisas, alguns sintomas.
alguns transtornos, algumas comorbidades, sim, mas eles não são iguais. Então, se lembre disso, tá? O Jonathan, autista, não é igual ao Walter autista, nem ela autista. Cada um é um, tá? É igual uma pessoa comum. Exatamente. Cada um é um, tá? Então, como lidar com essas pessoas autistas dentro da minha igreja? Gente, agora eu vou ter que puxar a memória, hein? Porque eu não escrevi nada. Bem, eu vou trazer aqui da minha experiência. Põe o outro slide para mim, linda. Ah, tá. Aí tem uma cola. Nós precisamos ter comunicação com esse autista. Ah, mas ele é criança. Como que eu vou me comunicar com uma criança? Gente, isso é fácil. Se aproxime dela. Se ela for receptiva, vai ser mais fácil ainda. Converse com a mãe dela. Veja o que ela gosta. Qual que é o hiperfoco dela, mas não vai pegar... Ah, o hiperfoco dela é carrinho. Todo domingo você traz um carrinho para essa criança. Não faz isso, gente. A gente tem que tirar, né? Proveito desse hiperfoco, mas também a gente não pode saturar a criança. E ela precisa aprender em outras coisas também, né? Em relação a outras coisas. Então, a gente tem que se comunicar com esse autista desde pequenininho. Gente, pensa comigo. É fácil ter uma criança autista em casa? Não é fácil. Então, é muito, muito, muito agradável. Eu falo como mãe, é muito saudável para a gente quando a gente tem o apoio dos irmãos da igreja. A minha sogra fala assim, ó, quem é mãe aqui vai entender. Quem beija o meu filho, a minha boca doça. Vocês entenderam, né? Olha, o meu filho ele tem um transtorno. Eu sei que às vezes ele corre na igreja. Eu sei que às vezes ele faz barulho. Eu sei que às vezes ele tem crise na igreja. Mas os meus irmãozinhos amam meu filho. Ah, eu já vi o diácono pegar o meu filho e sentar ali com ele, conversar com ele, pegar no colo e levar e distrair. Gente, olha, me arrepia. Olha que delícia, olha que diferença. Ao invés de ficar julgando. Mas que criança sem educação. Essa mãe não dá educação para essa criança. Ah, é só porque é autista. Não tem educação. Até o cachorro da minha casa é educado. Como que essa criança não é? Gente, vamos ter empatia. Vamos ter empatia pelo sofrimento do outro. Certo? Então, a gente precisa ter comunicação. Não só com a criança ou com a pessoa autista, mas também com a família. Tá? Aproxime-se dessa família. Essa família, provavelmente, ela tem muitas necessidades emocionais, às vezes financeira, porque, gente, o gasto é grande, a despesa é grande, tá? Então, se aproxime com muita sabedoria. Mulher sábia, né? Mulher sábia. Se aproxime, veja o que ela precisa, né? Se aproxime, se comunique. E aí você vai saber como ajudar. Amar. Amar essa criança mesmo em crise. Amar essa mãe. Ajudar essa família. Amor, amor, acima de tudo. Paciência, gente. Tenha paciência. Às vezes o pastor está pregando uma pregação tão interessante e a criança está ali atrás, em crise. E às vezes a mãe, gente, olha, não é por mal não, mas às vezes a gente não sabe nem o que fazer. Às vezes a gente fica perdida. E a gente não quer tirar a criança, arrastar. Ou a gente não está entendendo nem o que tem que fazer. Gente, isso acontece com mãe. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Né? Então tenha paciência. Depois vai lá, tenta conversar com essa mãe. Fala assim, olha, o que você acha quando ela começar a chorar? Mas, gente, de jeito, ó, de uma maneira muito, muito sábia, né? Ah, ou você vai lá, encosta, aí fala para a mãe, vamos pegar ele, vamos lá fora, né? Vamos tomar um sorvete, né? Sorvete não, né, gente? Que a gente vai mentir, né? Que você não vai ter sorvete aqui para dar para a criança. Sei lá, usa a sua sabedoria, né? Que Deus te deu. Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter perseverança. A gente não pode desistir de amar esse irmãozinho, né? Se for um adulto também, a gente tem muitos adultos hoje que são autistas. Tudo bem, a gente sabe que não é diagnosticado, mas a gente percebe que essa pessoa tem uma dificuldade, essa pessoa é especial. Gente, tem amor por essa pessoa. Ela é uma pessoa que precisa ser muito amada. Ela é uma pessoa que precisa de comunicação. Às vezes ela fala demais, mas demais mesmo. A gente tem uma pessoa que a gente conhece que ela fala muito,
sabe? Mas a gente tem que amar, a gente tem que entender. Às vezes é uma necessidade dela ali. Aí você fica ali uns 10 minutos, não aguenta mais. Fala, olha, dá uma licencinha, porque eu estou com pressa, eu tenho que ir ali. Dá uma saidinha. Mas ouve um pouco, dá um pouco de atenção, né? Tenha um pouco de paciência, seja perseverante com essa pessoa. Já pensou se fosse com você? Próximo slide. Vamos ver se ainda tem. Vamos abrir em Coríntios, gente? 12, 22 a 27. Primeiro, Jonathan. Eu vou ler aqui no meu, os irmãos só acompanham aí, porque talvez seja diferente, né? Olha só. Aqui nesse texto ele fala das partes mais fracas, né? Dos membros, né? Do corpo de Cristo. Ao contrário, algumas partes... Todo mundo achou? Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Mas mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Amém? Então, gente, olhe para essas pessoas, não tem segredo. Eu não viria aqui para falar para vocês como vocês têm que tratar o autista na igreja, ou a pessoa especial, seja de que maneira for, né? Eu não vim aqui só para falar isso, porque não existe uma receita, tá? A gente tem que fazer aquilo que a Bíblia manda. A gente tem que ter amor por essas pessoas. A gente tem que olhar mais para essas pessoas. A gente tem que ter um cuidado especial com essas pessoas, porque elas precisam mais de nós. Estão entendendo, meus irmãos? Por isso que eu deixei para falar por último a respeito disso, porque eu não tenho muito o que falar para vocês. Não existe uma regra. Não existe uma receita. E uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que todos eles precisam de Jesus. Todos eles precisam de salvação. Vocês já tiveram, as professoras devem ter tido a oportunidade de conhecer crianças especiais, né? Mesmo autistas, que não tenham Jesus, que não tenham o temor de Deus. Já? Aquelas crianças que não têm um cuidado dos pais, que falam palavrão, que são indecentes. É muito triste, não é, gente? Então, a gente tem que partir a gente tem que partir de um princípio. Todos nós precisamos de salvação. Todos nós precisamos de Jesus. Então, meus irmãos, seu filho é autista, testemunhe, evangelize, leia a Bíblia com ele, fale de Jesus. Ah, Damiana, mas ele não fala, ele não consegue se comunicar comigo. Fale com ele, se comunique com ele. Você é mãe, você sabe. Ah, professora da escola dominical, como que eu vou trabalhar na escola dominical com uma criança autista? Gente, da mesma forma que você trabalha com o outro. Como? Você vai dar aula, você vai falar de Jesus, você vai interagir essa criança com as outras. Não adianta a gente pegar e pôr numa salinha separada. A gente vai tentar interagir essa criança. Essa criança não consegue ficar sozinha sem a mãe. A princípio, coloca a mãe junto, né? Coloca a mãe junto lá, depois vai tirando aos pouquinhos. Canta junto com ela, fala o nominho dela, chama sempre atenção para ela. Quando estiver contando a historinha, não é, Rafa? Olha só, Jesus morreu na cruz pela vida do Rafa.
Gente, ele não está olhando para você, mas ele está ouvindo. Eles têm sentimento, eles são inteligentes. Eles amam a Cristo quando eles aprendem, quando a gente ensina isso para eles. E eles se desenvolvem na vida espiritual tanto quanto uma criança neurotípica, que é a criança que não tem nenhum transtorno. Então, a gente precisa, sim, né, nos esforçarmos a cada dia para que a gente possa aprender mais e mais e mais, interagir com essas pessoas, socializar em nosso meio, né? Dar bom dia para elas, boa tarde, boa noite, né? Dar um beijo se puder, dar um abraço quando ela quiser, também não vai forçar a criança, né? Outro dia eu estava, só um minutinho, Jonathan, eu estava lá com um dos meus pacientes e ele fazendo atividade, ele falou assim, não olha. Eu não olhei, gente. Eu vou discutir com a criança? Não olha. Aí eu comecei a falar, ele não fala. Ah, então ele é autoritário e você obedece a ele. Legal isso, né, Damiana? Gente, isso não é autoridade. Lembra que muitas vezes essa criança não tem um filtro? Eles não entendem que falar dessa maneira é sem educação. Isso a gente vai ensinando aos poucos. Aí a gente vai aproveitando isso, as oportunidades. Mas, a princípio, para de olhar. Né? Da segunda vez que fala, mas por quê? Ah, porque eu não quero. Ah, então tá bom. Aí você vai, deixa de olhar, daqui a pouco você disfarça e já olha para ele, né? Ou para a atividade que ele... Nossa, mas que legal, você conseguiu fazer tudo. Ai, tia, não olha ainda. Ah, então você não quer que eu olhe porque você não terminou. Aí ele entra, sabia? Ele fala, porque eu não terminei. Olha só, ele não queria que você olhasse, porque ele queria fazer uma surpresa para você. E você nem entendeu, achou que ele é sem educação. Agora, tia, não fala. Por quê? Porque às vezes ele quer resolver sozinho. E esse era um problema de matemática. Ele queria fazer só ele. Aí depois eu ia corrigir. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Por que não quer que eu olhe? Por que não quer que eu fale? Porque às vezes ele não consegue se expressar. Não consegue expressar o sentimento dele. Tá? Então a gente tem que ter muito entendimento, muita paciência, muita humildade, muita sabedoria, né? Para que a gente possa realmente lidar com essa criança em nossa igreja, em nossa casa, em nossa escola. E muita leitura, gente. Não deixe de se informar só porque você não tem um autista na família. Apesar que hoje eu acho difícil alguém não ter um autista na família, né? Geralmente a gente tem pelo menos um, né? Tem, né? 2, né? Aí a gente fala, gente, eu não sei não, mas depois dessa palestra eu acho que eu também sou autista. A gente acaba se identificando, né? Fala, Jonathan, para a gente encerrar. Falar essa parte de tratar igual aos outros é muito importante. Porque eu pelo menos passo por essa experiência. Eu às vezes já me sinto um cubo no meio de um monte de esferas. E aí ser tratado como igual aos outros me faz eu sentir parte do meio. Quando trata diferente, às vezes eu entendo hoje que não é por mal que as pessoas fazem isso. Às vezes é por falta de conhecimento. De saber lidar. Mas, tratar igual me faz eu me sentir melhor, me faz eu me sentir... Porque eu sou uma esfera também, eu não sou chato, né? Que o cubo é chato, né? Tem faces chatas. Então é isso. Gente, Jonathan hoje ele está com 27 anos. Ele está fazendo design lá no Mackenzie. É bolsista também, tá? O Jonathan sempre teve o sonho de fazer design. E Deus ouviu o desejo do coração dele, porque Deus ouve. Deus tem respondido muitas orações do Jonathan. E lá no interior era muito caro. Esses cursos livres de design, sabe? Era muito caro, muito mesmo. A gente não tinha condição. E ele ficou com esse desejo no coração. E quando ele veio para cá, Deus abriu essa oportunidade. Ele fez 6 meses de cursinho. Uns 6 meses de cursinho mal feito, porque, né, filho? Não conseguia entender nada no cursinho. Mas o Senhor o colocou lá dentro do Mackenzie. Ele conseguiu passar, prestou vestibular. O primeiro vestibular ele passou. Ele fez em 6 anos o curso dele. 6, né? Enquanto os outros fizeram em 4, ele fez em 6. Lá no Mackenzie a gente tem o Proato,
que é um setor que cuida de jovens que têm transtornos, têm dificuldade de aprendizagem. É muito bom, foi muito bom para o Jonathan. Então, eles foram assim, dividindo as disciplinas do Jonathan. Porque ele não conseguia dar conta de tudo. Imagine ele fazer em 4 anos o design, ele não ia dar conta. Então, tinha dia que ele tinha 2 aulas, tinha dia que ele tinha 4, tinha dia que ele tinha 1 aula. Por isso que ele demorou. Se Deus permitir, e a gente está orando para Deus permitir, esse ano ele já se forma, né, Jonathan? Ele está fazendo o TCC já. O TCC dele está fazendo um jogo para crianças com dificuldades... crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, dificuldades nas funções executivas. Tá? Eu estou ajudando ele como psicopedagoga. E ele está precisando de um estágio, esteja orando por isso. Deus está preparando, eu tenho certeza. E esteja orando por isso, porque sem estágio ele não pega diploma. Como ele também, além de autista, ele está com esclerose múltipla, que foi com os 22 anos ele descobriu que estava com esclerose múltipla, a gente tem mais dificuldade das empresas aceitarem. E a gente entende isso. Então, a gente está orando para Deus dar um estágio para ele, né? Então, essa é a história do Jonathan. Mamães, não desistam, né? Eu não sei se aqui tem autistas na igreja, eu não conheço, não sei. Né? Mas, olha, não é um caminho sem volta, tá? Eles têm muita coisa para aprender, muita coisa para conquistar. A gente pode ajudar muito como pastor da igreja, como presbítero, como diácono, como membro comum da igreja, como professora, como SAF. A gente pode fazer aí eventos, né, para pessoas autistas, mover aí, né, trazer o povo do bairro. Lá na nossa igreja nós fizemos por 2 anos um projeto, eu já falei desse projeto aqui. A gente trabalhou com muitas crianças que tinham transtorno de aprendizagem, e a gente tinha muitos autistas, né? E foi muito bom. Na próxima igreja a gente já está pensando em fazer de novo, né? Por causa da nossa construção aqui, a gente acabou não podendo dar continuidade. Agora nós vamos sair da igreja, vamos para outra igreja. Se Deus permitir, a gente faz lá. Então, a gente pode, sim, fazer muita coisa. Eu trabalho, tá, como psicopedagoga. O meu trabalho, ele é praticamente assim, um projeto. Então, o que eu cobro dos pais? Só o aluguel da sala, que eu alugo por hora, tá? Então, por exemplo, eu pago R$30 por 50 minutos. Os pais pagam esse valor e eu dou meu trabalho. É uma maneira de abençoar aquela família. Não é, gente? Olha que maravilha, está dando certo. Já vai fazer o quê? Mais de 1 ano, né, bem? Mais de 1 ano. Porque eu saí da igreja e falei, não, mas eu quero continuar trabalhando. E aí eu achei essas salas lá, com ar-condicionado, gente, elevador, recepção, tem tudo. Pagando R$30 por paciente? Ótimo. Só que tem pais que não podem pagar, tá? E aí onde entram algumas pessoas que continuaram colaborando com o nosso projeto, com o meu projeto, agora já é particular, né? Então, essas pessoas acabam cobrindo esses horários que os pais não podem pagar. Então, gente, a gente está aberto, eu trabalho na Vila Prudente, se precisar de alguém, se souber de alguém que tenha TDAH, transtorno de aprendizagem, de qualquer maneira, e precisar, eu estou ali, à disposição. É só mandar lá, a gente conversa, passa WhatsApp, tá bom? Gente, eu não sei se é isso que vocês estavam esperando. Eu espero que tenha trazido algumas informações para vocês, alguns esclarecimentos. Mas eu estou à disposição quando quiser falar mais do assunto, ou da parte mais didática, até mesmo para a escola dominical, e a gente vem com uma outra visão. Mas, por ser a primeira palestra, a gente tinha que falar tudo que a gente falou hoje. Tá bom? Para vocês saírem com uma visão assim, geral de tudo aquilo que vocês precisam saber do autismo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Desculpa, eu sei que eu falo demais, mas é muita informação, a gente quer aproveitar a oportunidade, né? A gente quer aproveitar, não tem jeito, gente. Eu acho que assim, é um momento único. Então, me perdoe se eu passei do horário, tá? Mas foi uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Deus abençoe ricamente. E muito obrigada por esse gesto de vocês. Eu achei muito, muito, muito bacana mesmo. Tá bom? Vamos estar, então, nesse instante encerrando.